A graça e a paz a todos. Mateus capítulo 13, versos 51 a 58 é o texto da nossa meditação esta manhã. Mateus capítulo 13, versos 51 até 58. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, de onde lhe vem sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Queira Deus abençoar a leitura da sua palavra em nosso, em cada coração aqui. E nós estaremos, então, orando a Deus, para que Ele nos abençoe e nos ajude a compreender um pouco mais da sua palavra. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos pelo dia de vida que o Senhor nos deu e a oportunidade de estarmos aqui e a liberdade de abrir a Bíblia Sagrada, a tua palavra, e meditar, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta manhã, nesse dia, e ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender, ajuda-nos a guardar em nossos corações a tua palavra. Deus querido, nos abençoe em tudo. Quero lembrar, Senhor Deus, os pedidos de oração que está no coração dos irmãos que fazem todos esses pedidos diante do Senhor, as suas necessidades. Também o pedido da dona Diva, Senhor Deus, sobre o seu João, que o Senhor tenha misericórdia dele, que o Senhor visite ele naquele hospital. E oramos, Pai querido, que o Senhor esteja conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Seu João é um senhor que a diva lá da chácara, não sei se alguns, a maioria conhece, ela ligou dizendo que seu João está internado de coma e a mulher é muito católica, mas ela chegou e falou assim, olha, pede para o seu pastor orar pelo meu marido, que ele está em coma e não volta, e a preocupação dela fez com que ela pedisse. Então, os irmãos orem para que Deus possa operar. Deixa eu ver onde eu escondi o... Aqui. Cristo desprezado, esse é as meditações que nós temos acompanhado aí durante esse tempo de
de EBD. E hoje até era o Luan que ia fazer, mas ele parece que teve um problema, então eu estou aqui, cobrindo. Então, Cristo desprezado em sua própria terra, o perigo da incredulidade. Esse é o tema trazido assim pelo livro. E aí, irmãos, eu quero aproveitar esse tempo para a gente aprender algumas lições, assim, sempre meditando. Eu gosto de fazer isso, é claro, para mim, mas como hoje nós estamos aqui com essa responsabilidade, eu gostaria de fazer uma pergunta e você responde apenas levantando a mão. Entendeu? Você só vai levantar a mão respondendo. A pergunta é simples, você vai só levantar a mão ou não. A pergunta é, algum dia, presta atenção, conversa não. Algum dia você disse a você mesmo, algum dia você disse a você mesmo, será que eu realmente sou salvo? Será que eu sou convertido? Você já... Todo mundo levantou a mão antes de... É mesmo? Além de eu pensei que era só eu hoje. Já fizeram essa pergunta? Será que eu sou salvo? Será que eu sou realmente convertido? Misericórdia. Já pensou se a gente fosse... Só a senhora que levantou a mão? Não, eu falei, achei que era só eu que ia levantar a mão. Eu não estou vendo ninguém para trás. Ah, sim, mas eu estava com a mão movida aqui, então eram nós dois, mas muitos, a maioria, posso dizer que a maioria é... O assunto principal da lição de hoje é o perigo da incredulidade. Nós vamos considerar 3 coisas que o autor do livro deixa para nós. E aqui tem muitas coisas aí, eu vou ler, porque é tão importante o que tem no livro, que eu só vou ler, nem comentar. O livro mesmo fala por si. Então, como eu gosto de separar para meu entendimento, né? Então, o primeiro ponto é uma pergunta. Entendes todas essas coisas? É uma pergunta que Jesus fez. Entende todas essas coisas? Há uma orientação, é claro, de quando a gente prepara sermão e vai pregar, né? É uma questão de homilética, de você trabalhar com perguntas, isso é muito importante. Jesus usava muito isso. Então, e ele faz aqui essa pergunta. E é o primeiro ponto, né? Entendes todas as coisas? O Senhor conclui as 7 admiráveis parábolas do capítulo. Concluiu, terminou, está terminando aqui 7 parábolas, né? Nós fizemos 7 parábolas com todos os nossos irmãos que estiveram aqui, né? Luan, Caio, Flávio, esses irmãos que pregam aqui, que ensinam sobre esse livro de Mateus. A pergunta seria, vocês se lembram das parábolas, dos ensinos das parábolas? Vocês guardaram? Não. É necessário, então, trazer o Caio, trazer o Luan, trazer todos para começar de novo, né? Hoje eu não estou aqui para brincar, não. Segura a ponta aí. Não, dá 7.
Foram 7, Jesus concluiu 7, e ele pergunta sobre os 7, entenderam todas essas coisas? Né? A aplicação pessoal é chamada alma da pregação. A aplicação pessoal é chamada alma da pregação. O que é isso? Você ouviu, deu crédito à pregação e aplicou no seu viver, no seu coração. Por isso que o verso 51, Jesus disse: entendesse todas essas coisas? Responderam sim. Olha, quem estava ouvindo, entendesse todas estas coisas. A ilustração usada pelo autor é uma carta bem escrita, corretamente datada e assinada, porém, se nunca chegar ao seu destino, não tem valor algum. Então, você escreve uma carta, envia a carta para alguém. Hoje em dia, falar nisso precisa até explicar o que é isso, né? Porque é completamente diferente. Mas vamos considerar que todos sabem o que é uma carta ainda, e que quando queria se comunicar, escrevia uma carta e enviava. Então, bem escrita, bem redigida, português, tudo beleza, muito bem feito, assinadinha. Porém, essa carta nunca chegou no destinatário. Que valor teve essa carta? Nenhuma. Então, é isso que a gente tem que começar a meditar. Tem tantas coisas que nos ensinam isso, irmãos, que aí, por isso que a gente vem para a igreja, vem aprender a palavra de Deus, e é assim que funciona a questão principalmente de escola dominical. Jesus insiste em Mateus 13:51, dizendo: entendestes? A mera formalidade do ato de ouvir um sermão de nada aproveita o homem se não entender o seu significado. Pode ouvir, e é necessário, e a gente tem dado muito graças a Deus aos PGMs, inclusive a dona Maria do seu Aparecido lá, que é a irmã Cleonice, ela disse que tem um caderno cheio de perguntas lá, porque na sexta-feira eu fui fazer uma visita para o Danilo com seus gêmeos lá. Eu, a Lourdes, a Elaine. Então nós fomos para lá. Então não pude ir no PGM, porque o Danilo podia nos receber na sexta, então nós fomos na sexta. E aí, então, o Cleverson tomou conta lá do PGM, e isso ela disse que fez anotou um monte de perguntas lá, que disse que na próxima sexta-feira eu vou só responder pergunta lá. E eu estou procurando um jeito de sexta-feira a gente levar o Tiago, a Marilza, qualquer gente, a Luzia, lá e deixar lá para fazer pergunta para eles. Uma pergunta: por que fazemos um tempo de ficar quietos para iniciarmos o culto? Por quê? Quem sabe, levanta a mão. Por que nós fazemos um tempo, fique quieto agora, que daqui a pouco nós vamos iniciar o culto? Quem que sabe, levanta a mão. Reverência, né? Referência. Reverência. Por que nós fazemos a reverência? Reverência à palavra de Deus. Tem que estar atento para aprender a palavra de Deus. Porque se nós ficar conversando, você não guarda na mente nem do que foi falado. Não, mas é antes do culto, antes de começar. Não tem? Antes do culto, faz um silêncio, que daqui a pouco nós vamos começar. Depois o dirigente começa. É comunicar com Deus, entregar tudo e pedir as bênçãos. Eu pensei nisso aí, mas não tem uma resposta certa aí. Quer dizer, tem várias respostas certas aí. Mas eu pensei nisso aí, e eu acho que a irmã Marisa vai responder. Para romper o silêncio. O Tiago parece que explicou isso aí, foi o Tiago. Mas eu pensando bem, quando eu estava estudando aqui, seria
a resposta mais coerente disso aí seria, claro que isso aí não é literal, hein? Senão todo mundo vai molhar tudo isso aqui. Mas seria jogar a água do copo. Olha, não faça isso. Mas é à noite que a senhora tem que jogar. Jogar a água do copo. O que significa isso? Jogar a água do copo. Se você tiver copo cheio, você não vai ter nada. Então é o momento de você parar, esvaziar, jogar a água do copo. Se tiver um pouquinho, você joga fora. Por quê? Porque a partir de como ele começar a ler a palavra de Deus, você está vazio para receber. Você não está mais interessado na vida do irmão, do que ele fez, do que ele vai fazer, do que daquela que ficou te devendo, daquele que você tem que pagar, da vida lá fora do mundo que traz tanta tribulação. Você está ali vazio, querendo se encher daquilo que vai ser colocado. Por isso que a responsabilidade do púlpito é muito grande. É muito grande, porque a turma se esvaziaram, vão querer se encher da palavra. Imagina nós chegarmos aí e começarmos a fazer qualquer coisa, menos aquilo que é espiritual. Então, olha que responsabilidade. Não é só a responsabilidade de nós, quando estamos sentados aí, de esvaziarmos, de ter os momentos de abrir o nosso coração, de receber a palavra, mas de quem também está aqui na frente para passar essa palavra, de encher, porque nós vamos ter, quem que realmente enche o nosso coração, o nosso copo, novamente, com as coisas espirituais? É o Espírito Santo de Deus, é Deus. Então, nós temos que ser dependentes dele e da sua palavra para fazer isso. Entender tudo. Entende isso? Então, hoje à noite, eu vou esvaziar aqui para quê? Esquece, para ser cheio daquilo que o púlpito vai me oferecer. Amém? Muito bem. No parte 1, 104, quer ver que eu vou ler? É preciso que o intelecto da pessoa seja posto a funcionar e o seu coração tocado. As ideias precisam ser absorvidas pela mente. O ouvinte deve levar consigo as sementes do novo pensamento. Sem isso, ele ouvirá em vão. Então, olha que responsabilidade. Tem que ser coisa para ser tocado o coração. E você tem que estar com seu ouvido preparado para ouvir, porque o que você vai ouvir vai realmente mudar a sua vida, vai fazer diferença na sua vida. Então, não pode ouvir em vão. Milhares de pessoas há que frequentam regularmente a igreja, pensando que com isso já cumpriram os deveres religiosos, sem nunca saírem com uma ideia ou com uma impressão gravada em suas mentes e em seus corações. As pessoas, milhares de pessoas, frequentam regularmente a igreja, vêm na igreja todos os dias que tem culto, vem aí, senta aí, fica aí, prestando atenção, como a coruja do português, pensando que com isso já fui na igreja, já cumpri meu dever. Você veio aqui hoje desse jeito? Hoje eu vou na igreja, vou cumprir meu dever, vou lá. Mas o que eu vou aprender lá? O que vai mudar meu coração? O que vai mudar minha vida? Isso aí é uma coisa para pensar depois. Então, nunca sai com a impressão gravada na sua mente. Olha, o que aconteceu ali? Que negócio aconteceu naquela igreja hoje, na minha vida? No meu coração está queimando, por quê? Que palavras que foram ditas?
Se lhes perguntássemos, após terem voltado para casa no domingo, o que foi que aprenderam na igreja, não poderia dizer nenhuma palavra a respeito. E se a examinássemos no final de um ano, quanto ao conhecimento religioso que adquiriram no discurso desse prazo, descobriríamos que continuam ignorantes quanto os pagãos. Que isso? É duro a gente ouvir isso, irmãos. Eu confesso que é duro, mas eu não estou aqui, está escrito aqui, eu posso dar o livro para vocês lerem, mas é o que Deus achou de nos falar hoje. Você passar tempo todo na igreja, como vindo aqui como obrigação. Você estar aqui e passar um tempo, vai acumulando todos os tempos que você passa aqui. Chega no final do ano, faz a conta do que você aprendeu. Os pagãos, as pessoas lá fora que nunca ouviram nada, a mesma coisa, nós estamos igual assim, ó. Podemos até falar, olha, eu não sou maior que você em nada, nem conhecimento bíblico. Passei o ano ouvindo, mas não aprendi nada. É duro entendermos isso, mas é para a igreja que está sendo escrito isso. Sem dúvida, tem mais uma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que foi que aproveitei do sermão? O que aprendi de novo? Eu conheci, então, os irmãos aqui mais chegado no tempo, deve conhecer o pastor Irlande. O pastor Irlande é um senhor, já está bem velhinho, mas é um pastor excelente no meio batista. E esse pastor, eu já assisti muita pregação com ele, pessoalmente, lá no Retiro dos Pastores, também aqui, ele já esteve aqui. E um dia ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou assim, eu não vou dormir enquanto não aprender uma coisa nova. Eu não durmo enquanto não aprender. Então eu pego um livro, vou lendo. A hora que eu aprender uma coisa nova, eu falei, tá, pronto. No outro dia, que é outra coisa nova. No outro dia. Então, cada dia ele está buscando uma coisa nova. Isso para aprender, aprendizado, para ficar na sua mente. Agora, e você? Agora é com você com você mesmo. Quais verdades ficaram gravadas em minha mente? Sem dúvida, o intelecto não é tudo em matéria de religião, mas isso não significa que não tenha importância. O coração é inquestionavelmente o ponto principal. Todavia, nunca nos devíamos esquecer do fato de que o Espírito Santo geralmente chega ao coração através da mente. Ouvintes, presta atenção nisso aqui, ouvintes sonolentos, preguiçosos e desatentos, dificilmente se convertem. Não está falando que é impossível, está falando que é difícil se converter. Segundo ponto, jamais alguém falou como este homem. Isso está lá em João, capítulo 7, versículo 46. Jamais alguém falou com esse homem. Está falando de Jesus. Falava de maneira que a turma se admirava. Estranho tratamento recebido na sua própria terra. Jamais alguém falou. Ele era um expert, o que falava e abençoava e curava e tinha poder nas suas palavras e a turma admirava as suas palavras. E lá, na sua terra, ele recebe um estranho tratamento
do seu povo. Então, esse é o segundo ponto que nós queremos considerar. Maravilhado, porém, seus corações permaneciam intocados, maravilhados com as palavras de Jesus. Ouvia aquelas palavras, parecia mel, mas no coração fechado para a palavra. Pode sair, seus ouvidos abertos ali para ouvir as coisas maravilhosas de Cristo, porém o coração fechado não entrava, para fazer diferença. Para fazer diferença. E se eu for assim? E se é isso que eu tenho levantado a mão no início? Não é esse o filho do carpinteiro? Olha que coração! Um homem que falava, um homem que fazia o que Jesus fazia, de repente aquela multidão que estava maravilhada dizia assim: esse não é o carpinteiro? Esse não é o filho de Maria? E disse que escandalizavam-se nele. E então ele conclui que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria. Muitos parentes, uma multidão de parentes, eu vou falar de mim agora, Ciro Dutra. Tenho muitos parentes aqui em Presidente Prudente. Tenho irmão, tenho irmã, tenho mais irmãs, tenho sobrinhas. Eles não querem nem vir aqui na igreja. Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu, que tinha uma fama de evangelista lá quando eu vim para cá? Quantos parentes você tem que não quer nem saber da igreja? E essa questão não é que tira a nossa culpa, não é isso de falar, de anunciar Jesus, não é essa. Nós sempre temos o dever de anunciar Cristo. Mas eu não posso me culpar por isso, porque isso acontecia com Jesus. Os chegados, os amigos, aqueles que conheciam, ele fala assim, não queriam ouvi-lo. Não queriam tomar parte. Acaso nos admiramos que os parentes, servos e vizinhos de pessoas piedosas nem sempre se convertem? Ficamos perplexos porque as congregações de eminentes pregadores do Evangelho geralmente são os seus ouvintes, mais duros e impenitentes. É uma pergunta aí, eu li errado. Geralmente são ouvintes mais duros e impenitentes. Não nos admiremos mais de coisas assim. Observemos a experiência do nosso Senhor de Nazaré, ou de nosso Senhor em Nazaré, e tornemos-nos mais sábios. Parentes, nem todos, filhos, amigos, nem todos vão querer ir na igreja que você congrega. Eu tenho um amigo pastor, ele falou: nossa, entreguei meu ministério e para não perder meus filhos. Os filhos não queriam ficar mais. Daí começou a frequentar outra igreja, gostou da outra igreja, foi para lá. A esposa também já estava meio desanimada, juntou a trouxinha dela, foi para outra igreja também. Ele foi lá, entregou o ministério e falou: estou indo para lá também. Falou: porque não dá para ficar aqui. Então ele acabou saindo da igreja, numa boa, né? Conversou certinho. Mas por quê? Por causa da família. Família aqui não dá. E ele foi para outra igreja, ter outro movimento, outra
outro grupo de pessoas, porque ele foi perdendo os filhos. Então, irmãos, é um negócio delicado isso. Então, se você tem seus filhos na igreja, procura motivá-lo, procura incentivá-lo de maneira que eles aprendam a palavra, porque se não aprender a palavra, fica vulnerável. Se fosse Jesus aqui, não seria diferente? Quando é normal a gente ouvir isso, se eu tivesse o privilégio de ter andado com Jesus, se eu tivesse ouvido dele, eu estaria firme. Olha, você já pensou? Todo dia você tem um ensinamento de Jesus. Ele falou, não ia mudar nada. É a mesma coisa que hoje. Hoje, que palavra nós ouvimos? Não é de Jesus? Ele não disse, eu estou presente convosco todos os dias até a consumação do século? Então, que Jesus que nós estamos correndo atrás dele? Ou eu que queria voltar naquele tempo para me tornar um desses que se eu não aceitar hoje, eu não vou aceitar tempo nenhum. Se eu não aceitar a palavra de Cristo hoje, posso voltar no tempo e estar lá aos pés dele, como Judas esteve. Jesus. Terceiro e último ponto, para ninguém brigar comigo. Não quereis vir a mim para terdes vida. Está em João 4,40. Vós não querer vir a mim para terdes vida. A natureza destrutiva da incredulidade. E Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade. Esse é o problema. Incredulidade, a ruína eterna, multidão de almas perecem para todo sempre. Incredulidade, a ruína eterna. Multidão de almas estão perecendo e vão perecer para sempre por causa da incredulidade. Nada mais impede a sua salvação. Não existe outra coisa que impede a sua salvação. Só a incredulidade. A incredulidade impede a sua salvação. Pecados, não importa quais e quantos são, podem ser perdoados. O amor do Pai está pronto para receber aquele que confessa, aquele que realmente ouve, obedece. O sangue de Cristo está pronto para purificar os pecados, limpar, te lavar, te deixar mais branco, mais alvo do que a neve. O poder do Espírito Santo sempre à disposição para renová-lo. Você pode ser renovado por causa do poder do Espírito Santo. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Porém, há uma grande barreira, sabe qual? A incredulidade. Há uma possibilidade de colocar João 5,40 aí? Não. Eu gostaria que vocês lessem todos juntos, bem compassado. E que pelo menos esse versículo vai no seu coração para casa. Leiamos.
Só as mulheres. Só os homens. Não quereis vir a mim para ter vida. Só incredulidade. Como está seu coração? Como você tem encarado isso? Essa questão de igreja, de aprender da palavra, de Jesus, de estar presente com Jesus, de sentar aí, ouvir e o que essa palavra tem mudado o seu coração, o seu jeito de vida? Como você tem amado, como você tem perdoado, como você tem existido. Há 3 grandes inimigos contra os quais os filhos de Deus deveriam lutar diariamente em oração. Quantas vezes nós oramos? Para começar. Mas lutar em oração. Primeiro, o orgulho. O orgulho. O mundanismo. Mundanismo. E a incredulidade. Devemos orar para que Deus tire isso, desses 3, mas o pior deles é a incredulidade. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a nos livrar de incredulidade.